Uma viagem no tempo. Brasil de 1924. Feche os olhos. Imagine o Brasil em 1924. Sinta o aroma intenso do café recém-coado, misturado ao perfume adocicado das frutas tropicais nos mercados. Ouve o burburinho das ruas, diferente de tudo que conhecemos hoje. Carroças puxadas por animais competem com os primeiros automóveis por espaço nas ruas de paralelepípedos. Homens com chapéus e bengalas caminham apressados, enquanto mulheres com vestidos elegantes e longos passeiam com seus guarda-sóis. O Brasil de 1924 era um país em transformação, dividido entre o peso da tradição e a promessa de um futuro moderno. No ar, pairava a energia vibrante de uma nação em busca de sua identidade. Vamos juntos desvendar os mistérios e encantos desta época fascinante. Prepare-se para uma viagem no tempo, onde o passado se revela diante de nossos olhos. O perfume do café e o alvorecer das cidades. O Brasil respirava café em 1924. O aroma dos grãos, cultivados em fazendas vastas, inundava os portos e guiava a economia. Era o Brasil rural, de paisagens verdejantes e trabalho árduo sob o sol tropical. Mas nas cidades, um novo tempo despontava. O eco da Revolução Industrial atravessava o Atlântico, trazendo consigo o progresso e a promessa de uma vida diferente. Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, imponentes e vibrantes, se transformavam em palcos da modernidade. Edifícios altos começavam a riscar o céu, enquanto bondes elétricos cruzavam as ruas, conduzindo o progresso. A vida urbana atraía pessoas de todo o país, em busca de oportunidades e de um futuro melhor. As cidades fervilhavam com a chegada de imigrantes europeus, que desembarcavam cheios de esperança, enriquecendo a cultura e os costumes. Era o início da urbanização brasileira, um processo que moldaria o destino da nação. Ecos da Revolta. O ano de 1924. O ano de 1924 amanheceu tenso no Brasil. O clima de insatisfação política, alimentado pela desigualdade social e pela concentração de poder, explodiu em revolta. A Revolução de 1924, liderada por jovens militares, ecoava o desejo de mudança e de um sistema político mais justo. As ruas de São Paulo se transformaram em campos de batalha. O estrondo dos tiros e o medo da violência marcaram a memória da cidade. Apesar de derrotado, o movimento revolucionário deixou uma marca profunda na história do país. As reivindicações por melhores condições de vida, por direitos políticos e sociais mais amplos, ecoavam por todo o país. A semente da mudança estava plantada, e os frutos dessa luta seriam colhidos pelas futuras gerações. Elegância e tradição. A moda em 1924. A moda em 1924 refletia a dualidade entre o tradicional e o moderno. Os homens, principalmente os de elite, vestiam-se com elegância sóbria. Chapéus, paletós e bengalas compunham o visual impecável dos senhores. As mulheres, por sua vez, encantavam com seus vestidos longos e elegantes. A influência da moda europeia, em especial a francesa, era notável. Os vestidos retos, com cintura baixa e saias rodadas, inspirados no estilo flapper, começavam a conquistar as mulheres mais modernas. Os cabelos curtos, à la garçon, símbolo de ousadia e independência, desafiavam os padrões tradicionais. A moda era um reflexo da sociedade em transformação, buscando romper com as amarras do passado e abraçar o novo. Em cada detalhe, uma história. Em cada peça de roupa, um símbolo da época. Section 5. A magia do cinema mudo e o encanto do rádio. Em uma época sem internet, televisão ou redes sociais, o entretenimento ganhava vida de outras formas. O cinema mudo, com suas imagens em preto e branco e a magia das grandes telas, transportava o público para mundos fantásticos. As salas de cinema,
lotadas, vibravam com as aventuras de Charles Chaplin e outras estrelas da época. O rádio, outra maravilha tecnológica, invadia os lares com suas vozes e melodias. As famílias se reuniam ao redor do aparelho para ouvir notícias, novelas e programas musicais. Era o poder da comunicação instantânea unindo o país. A vida cultural era rica e vibrante, mesmo sem as tecnologias que hoje consideramos indispensáveis. A arte de contar histórias, de emocionar e de informar encontrava caminhos criativos para chegar ao público. Section 6. A carruagem e o automóvel. A evolução do transporte. As ruas de 1924 testemunhavam uma verdadeira disputa entre o passado e o futuro. Enquanto as charretes e carroças, puxadas por cavalos, representavam a tradição, os automóveis, ainda raros e inacessíveis para a maioria da população, simbolizavam o progresso. Os bondes elétricos, com seus trilhos cortando as ruas das grandes cidades, eram o meio de transporte mais popular. O tilintar dos sinos e o burburinho dos passageiros compunham a trilha sonora urbana. A chegada do automóvel, no entanto, prenunciava uma nova era. Aos poucos, as ruas se adaptavam à presença dos carros, e a paisagem urbana se transformava. Section 7. Um século de transformações. Olhando para o passado, refletindo sobre o futuro. 100 anos se passaram desde aquele Brasil de 1924. Um século de mudanças profundas, de avanços tecnológicos, de conquistas sociais e de desafios superados. O país do café se industrializou, a urbanização se intensificou, e a tecnologia moldou novos hábitos. Olhar para o passado nos permite não só conhecer nossa história, mas também refletir sobre o presente e o futuro. As lutas e conquistas do passado nos inspiram a construir um futuro mais justo e igualitário. As transformações do último século nos mostram que a mudança é constante. O que hoje consideramos moderno e inovador poderá ser obsoleto em um futuro próximo. Section 8. O presente ultrapassado? E se o nosso presente, tão moderno e tecnológico, for visto como ultrapassado daqui a 100 anos, como será o Brasil de 2124? Que costumes, valores e tecnologias moldarão a vida das futuras gerações? As respostas para essas perguntas residem em nossas escolhas e ações no presente. Cabe a cada um de nós construir um futuro mais sustentável, justo e humano. Que as lições do passado nos guiem na construção de um futuro promissor para todos.